Amados irmãos, esta manhã nós estamos felizes na casa do Senhor, servindo ao Senhor desta casa. E alegres e contentes, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Nós queremos essa manhã começar um assunto que não vamos encerrar nesta manhã, mas que é fundamental para a obra do Senhor e essencial para a casa de Deus. Amém? Nós estamos num momento ímpar da nossa igreja. Nós estamos num momento muito glorioso. Nós estamos todo dia abrindo a palavra de Deus, lendo capítulo por capítulo do Novo Testamento e recebendo uma mensagem da parte do Senhor por parte de cada um dos nossos amados pastores. Começamos em Mateus, utilizando alguns pastores aqui da sede. Todos os pastores serão usados, não se preocupe, a Bíblia é enorme, a Bíblia é enorme. E depois que terminamos Mateus, fomos para Marcos. E aí os irmãos da igreja, ali em Formosa, nos abençoaram. Terminando Marcos, fomos para Lucas. E aí os irmãos ali da igreja de Fortaleza nos abençoaram. Terminamos Lucas e agora estamos em João. E quem está agora nos abençoando são os irmãos da igreja ali no Piauí. E nós vamos livro após livro, livro após livro. Com muita calma, aprendendo, crescendo na presença do Senhor. Eu tinha essa manhã preparado, eu na verdade vim com 2 mensagens preparadas. Eu sempre venho com 2 mensagens. Caso dê o problema na mensagem A, tem a mensagem B. E aí o Senhor é quem escolhe. E eu vim preparado esta manhã para dar a lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E trouxe o pendrive, eu ia precisar de muita coisa, e consegui fazer algo interessante. Eu consegui não colocar os slides que eu precisava no pendrive. Foi só isso que eu consegui fazer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que talvez o Senhor queira nos falar na segunda mensagem. Muito bem. Amados, nós cremos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E que nos falou no passado, por intermédio dos seus profetas, e que nesses últimos dias nos fala por intermédio de Jesus Cristo. O grande problema de ouvir a voz de Deus não é, de repente, não conseguir compreender a voz de Deus. Deus é claro, Deus é direto, Deus é objetivo. E Deus nos faz entender, sim, a sua voz. Se eu e você servíssemos um Deus incapaz de conosco falar e incapaz de transmitir sua vontade, aí é fechar as portas. Aí é ir para casa. E convenhamos que a macumba é mais interessante. Pelo menos você já tem pacto com o diabo, tem certeza absoluta disso. Sabe que está indo para o inferno. E escuta direitinho o que tem que fazer. Compre a galinha, corte, encha de velas, coloque em tal local, em tal canto, tal hora. Aí dê 25 pulinhos. Aí depois dos 25 pulinhos você faz isso. E chama fulano, ciclano e beltrano, e seja o que o diabo quiser.
Até o diabo é claro quando ele fala. Quanto mais o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que esta manhã me traz preocupação não é a voz do Senhor. Nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não deixa de falar. O que me traz preocupação é o entendimento da voz do Senhor. Porque, querendo ou não, glória a Deus, a igreja está lendo a Bíblia. Nem que seja um capítulo por dia. Nem que seja um momento por dia, a gente está lendo. Chega a determinado momento no dia, um horário por dia. Algo, obrigado amado, algo nos toma. A gente fica inquieto se a gente não abrir a Bíblia e não ler. Na minha casa eu faço isso com os meus filhos e minha esposa. Tem um momento do dia em que todo mundo para, a gente senta junto, a gente lê, aí a gente diz o que compreendeu, e aí a gente abre o áudio para escutar. Meu Deus do céu, mas aí já foi embora 2 horas. Não é nem o dízimo do dia. Não é nem o dízimo do dia. E a gente está indo capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. E o que é interessante é que o Senhor vem falando muito ao meu coração, ao coração da minha esposa e ao coração dos meus 2 filhos. E eu sei que está falando com você. Só que quando a gente pega Gênesis, vamos para Gênesis. Quando a gente pega Gênesis, a gente vê que o primeiro grande intérprete da palavra do Senhor foi o diabo. O diabo foi o primeiro a interpretar a palavra do Senhor. De lá para cá, irmãos, ele não brinca em serviço. E esta manhã, o que vamos conversar com os irmãos é: que voz estamos escutando? A voz do Senhor ou a voz do diabo? Que voz? Eu convido os irmãos a abrirmos em Gênesis capítulo 2. Exatamente depois de Jesus ter criado todas as coisas. Ué, pastor, foi Jesus que criou tudo? Bem, essa semana começamos João, e João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João diz: todas as coisas foram feitas por, e sem ele nada do que foi feito, o quê? Difícil? Difícil? João de cara apresenta Cristo como a palavra de Deus e como aquele que criou todas as coisas. Difícil. Agora vá comigo bem devagar. Abra Gênesis capítulo 2. Depois que Cristo criou tudo, e que Cristo conversa com o homem, e que Cristo expõe sua vontade de que o homem livremente viva, que o homem trabalhe, que o homem se multiplique, que o homem tenha alegria, felicidade. Depois de trazer para perto do homem o que havia de mais lindo na criação, que era a mulher, Deus olha para o homem e diz assim, versículo 16 de Gênesis 2: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim, o quê? Livre o quê? Algum problema de interpretação? Está tudo aí. E olha que Cristo, quando disse: produz a terra árvores e frutos, e cada um da sua espécie, irmão, surgiu tudo. Cheiro, cor, aroma, vida, delícias. Agora o versículo 17, Deus diz assim, vamos bem devagar: mas da árvore
da ciência do bem e do mal. Dela não o quê? Porque no dia em que dela comeres, sublime, certamente o quê? Tem dúvida? Sulaneide, meu amor. Eva e Adão tinha tudo. Sulaneide, Deus disse, isso é tudo de vocês, coma de tudo. Agora, eu não quero que você coma agora da árvore do conhecimento do bem e do... Chegaria o momento do homem ter o conhecimento do bem e do mal. Um dia pregaremos sobre isso. Está na Bíblia. Deus sempre desejou que conhecêssemos tudo. Geraldo, qual foi a palavra de Cristo? Certamente o quê? Não é simples. Não é direto. Não é objetivo. Algum problema? Ivan, vá comigo para o capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Aí não sei se foi Adão que ensinou errado. Se Adão, verificando a mulher que tinha, já antecipando o problema, disse assim, Deus não disse, mas já vou botar a casa em ordem. Nem nele tocareis. Eu não sei, Joel, de onde essa mulher tirou, nem nele tocareis. Mas eu sinto que Adão já conhecia a crioula que tinha do lado. Entendeu? Para que não morrais. Roberto, não concorde. Roberto. Agora chegamos onde eu quero. Chegamos onde eu quero. O diabo, o primeiro exegeta da Bíblia. O diabo, o primeiro ser que pega a Bíblia e interpreta. Então a serpente disse à mulher, o que ela disse? Certamente, não o quê? Peraí. Volta comigo, por gentileza. Deus disse o quê? Em Gênesis 2:17. Deus disse o quê? Certamente o quê? Ele não disse quando ia morrer, mas disse vai morrer. O diabo, o primeiro intérprete da Bíblia, o primeiro exegeta, o primeiro hermeneuta. Certamente não morrer. E eu vou te dizer por que você não vai morrer. Você não vai morrer por uma razão simples. Que Deus é mau. Porque Deus se contradiz. Porque Deus tem esquizofrenia. Porque Deus tem comportamento contraditório em si mesmo. E o último rácio, quando Ele te proíbe a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Ele não quer que você conheça, porque você conhecendo vai ser como Ele, e sendo como Ele, você terá vida.
Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos se abrirão, você está cega, você não está vendo, e sereis como Deus, sabendo do bem e do quê? Eu não vou analisar o argumento esta manhã, porque eu vou deixar para a próxima mensagem, que vai ser na convenção. Mas aqui está um dos mais bem feitos argumentos de todos os tempos. Nem Rousseau, nem Locke, nem Schleiermacher, o maior pregador da igreja da Alemanha, e que dizia: Cristo foi uma figura histórica e que não houve milagres, e abria a Bíblia para provar para o povo que não havia milagres no século XIX. Nem eles teriam tamanha capacidade. Olhe para cá. A mulher ouviu som. Exatamente a primeira interpretação da Bíblia. Ela disse: realmente faz sentido. Comeu, pecou, deu ao seu marido que comeu e pecou. Que bom que Jesus já veio e morreu por nós. Porque senão, irmãos, estávamos eternamente perdidos. O que é pior do que negar a palavra de Deus na interpretação da Bíblia? Pior do que negar a palavra de Deus, irmãos, é entender a palavra de Deus fora de todo um contexto. Abra por gentileza no livro de 1 Coríntios. Nós tivemos um amigo pastor me falando: pastor, olha o que esse homem está falando. Ele está trazendo problemas em minha igreja. Pastor? É. Não, mas não é possível que o diabo use dentro da igreja gente que se levanta com interpretação errada. Irmãos, o diabo precisa interpretar erradamente a Bíblia fora da igreja. Lá nem Bíblia eles acreditam. Abra comigo 1 Coríntios 11, porque eu vou te mostrar um problema pior do que interpretar a Bíblia pelo diabo negando a palavra. É interpretar a Bíblia dizendo que está interpretando pelo contexto, mas destruindo todo o texto. Vamos juntos comigo? 1 Coríntios capítulo 11 diz assim. Versículo 2. Nisto vos louvo, meus irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retestes os preceitos como vos entreguei. Paulo está dizendo: eu estou louvando a Deus pela vida de vocês, porque vocês aprenderam comigo, guardaram comigo e estão praticando. Aí quando ele chega no 17, aí ele diz: nisto porém não vos louvo.
Ou seja, o que vou começar a dizer a vós, eu não vos louvo, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Espera aí, Paulo está nos louvando ou não louvando? Paulo está fazendo as duas coisas. Paulo está dizendo que quando a gente está na igreja, grande parte do que nós estamos fazendo e realizando e trabalhando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas como ninguém é perfeito, grande parte tem que se converter ainda. É só isso. É só isso. E qual era o problema que Paulo estava expondo aqui? Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós o quê? Dissensões, divisões, brigas. E o pior, no momento da ceia, tem briga. Pai, mas no momento da ceia, não é para a gente estar junto, se beijando, se abraçando. Sim, mas na igreja de Corinto, Fátima, tinha briga. Então Paulo diz, eu não louvo vocês na hora da ceia. Eu louvo vocês pelos fatos anteriores. Mas na hora da ceia eu não estou louvando vocês. Eu tenho que ajudar vocês a simplesmente aprenderem. Porque vocês, quando se reúnem, vocês estão o quê? Em dissensão. A briga entre vocês. Difícil entender isso? Difícil? Fernando, vamos devagar. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias. Não só briga, mas tem gente que está falando da doutrina de Cristo fora do contexto da palavra de Deus. Heresias. Até para que os sinceros se manifestem entre vós. Alguma dificuldade de ler e entender? Jonathan, meu filho. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, vocês estão fazendo tudo menos o que Cristo determinou, que é tomar a ceia. Por quê? Um tem fome e o outro está se embriagando. Espera aí, pastor, no início da igreja, a ceia não é esse momento que nós temos de oração, de jejum, de consagração? É, mas tinha muita comida? Tinha comida a valer. Não é um pãozinho e um cálice, como nós convencionamos a partir do século IV. Até para evitar o problema de 1 Coríntios. Então, pelo menos a ceia se torna um momento de alegria e de lembrança da morte do Senhor. Já já vocês vão achar interessante tudo isso aqui. E a questão é, vocês estão na ceia, pelo amor de Jesus, vocês estão na ceia. E tem gente que está se embriagando, tem gente que está brigando. Versículo 22, não tendes, porventura, casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja, envergonhando os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Eu não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Paulo recebe do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de quê? De mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus distribuiu para todos, todos comeram juntos, todos estavam juntos, ninguém se embriagou, e foi o momento em que Deus nos tirou do Velho Testamento e nos colocou no Novo, quê? Testamento é o cálice da nova aliança.
E aí Jesus disse: porque todas as vezes que comerdes e beberdes, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Então era para fazer só uma vez? Era para contir? E toda vez que vocês fizerem, bota uma coisa na cabeça: vocês estão anunciando o que há de mais precioso entre o céu e a terra, a vossa redenção. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque eu, Jesus, não quero que vocês percam a noção da morte de Cristo, do que Ele fez. A ceia é o momento de olhar para trás e dizer: éramos pecadores, destituídos da graça, da glória de Deus, e agora o Senhor morreu minha morte para eu viver a vida dele. Aí eu não acredito que eu tenho um Deus que me manda comemorar a morte dele. Ele está vivo. Olha, eu não sei quem é o Deus desses personagens hoje do YouTube, mas o meu me manda comemorar a morte dele, para lembrar quem eu era e aonde ele me levou. Calma que a brincadeira ainda vem. Ainda bem que você está no Brasil para Cristo. Você é filho de Cristo, subfilho do velhinho que está no céu. E aqui dentro ninguém brinca com a palavra não, tá? Crente do Brasil para Cristo não se guia por pregação do YouTube, porque a gente não é idiota. A gente lê Bíblia. Vamos continuar a ler? Presta atenção. Aí Paulo diz, portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice indignamente é culpado do corpo e do sangue. Não coma do pão nem beba do cálice indignamente. Tá, mas o que é comer do pão e beber indignamente? Paulo vai explicar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão, beba desse cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, mortos, que dormem. Porque se a gente se julgar a nós mesmos, Ivan, não seremos julgados pelo mundo. Mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, a ceia é um momento de julgamento e repreensão, para não sermos condenados com o mundo. A ceia é um momento em que eu volto e eu entendo a morte do meu Cristo, e eu peço perdão para não ser condenado com o mundo. Olha o versículo 33. Porque Paulo está botando ordem na igreja, Marquinhos, meu historiador. Você já começou a fazer o curso de história? É foto e escrever, meu amigo. Mas nessa idade, Lucas abandonou tudo e virou historiador? Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos... Paulo está mandando não ter ceia. Paulo está dizendo, acabou a ceia. Paulo está dizendo, está todo mundo errado, endemoniado. Paulo só está dizendo, meu amigo, continue a ceia. A ceia é o momento mais importante da cristandade. Cristo deixou isso não só para os apóstolos, mas para a sua igreja. E presta atenção quando vocês se ajuntarem. É simples o texto. Quando vocês se ajuntarem. Então não é para parar, é para se ajuntar. E é para comer, e é para estar junto. Difícil entender. Irmãos, é um caminho que nem os loucos erram. Quanto mais um filho do Brasil para Cristo. Socorro! Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos... Os gulosos que comam em casa para esperar.
Eu entendo de gula. Não é porque eu estou nesse corpo que eu não sou um gordinho. Eu sou gordinho. Desde pequeno eu adoro comer. Se tem alguém que podia estar no Éden, este alguém sou eu. Sou gordinho. E aí Paulo diz, versículo 34, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenar. O que era a condenação? Era ter ceia. A condenação era o quê? Se ajuntar. Um comer tudo, deixar o outro sem comer nada. O que tinha muito desprezar o que tinha pouco, e o que tinha muito ainda sair cheio, não do Espírito Santo, mas cheio da cachaça. Sangue de boi na cabeça. Quanto às demais coisas, ainda tinha coisa pior. Eu vou aí porque não dá para escrever. Eu vou aí. Há dificuldade num texto desse? Há dificuldade? Pois é. Você acredita que o diabo hoje, utilizando o YouTube, pegou um senhor que é casado. Esse senhor pegou esse texto e esse senhor divulgou a descoberta da roda. Qual era a descoberta da roda? A blasfêmia da Santa Ceia. Como assim a blasfêmia da Santa Ceia? Santa Ceia é pecado. Santa Ceia é pecado. E ele é até animado. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. O povo que ele diz, olha, nós fomos libertos, nós não somos mais gado. Você que era gado, marcado pelas denominações, vem para cá que você não precisa mais ser gado. Ivan, olha que fantástica a interpretação dele. Vamos juntos interpretar agora como ele interpreta? Versículo 17. Olha até que ponto o diabo pode usar uma pessoa. Nisto, porém, não vos louvo. Olha aí, meus irmãos. Não vos louvo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para... O ajuntamento para a ceia é para quê? Pior. Porque antes de tudo, ouço que há entre vós dissensões. Aí segundo ele, dissensão por quê? Porque alguns naquela época já diziam que a ceia é um pecado. E outros diziam, não há pecado. Importa até que exista heresias. Heresias. Essa história de placa de igreja. Jesus não deixou placa. Essa história de pastor presidente. Jesus não deixou pastor presidente. A cabeça é ele. É fantástico. Eu adorei. E a maior das heresias é esta Santa Ceia. Olha o versículo 20 como tem que ser interpretado. Pelo grande intérprete da palavra de Deus. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Fantástico.
Cara, fantástico. Não sorria não, não sorria não. Por Cristo, não sorria. Vamos junto. A Bíblia está dizendo, olha o que os hereges estão fazendo. A Bíblia está dizendo, não é para comer a ceia do Senhor. E o vídeo é legal. Ele ainda pega e diz, diga comigo, Abba Pai. A igreja, sim, pai, paizinho. Fantástico. O diabo, quando não nega a palavra, o diabo faz o que com a palavra? Ainda bem que no Brasil para Cristo, nós não temos idiotas. Brasil para Cristo, nós temos gente que lê a Bíblia. Não coma a ceia. Olha o que Paulo está dizendo. Não é para comer a ceia. E Paulo ainda argumenta de forma forte, porque quando Paulo, recebi isso do Senhor, Paulo recebeu esta ordem do Senhor para dizer para o povo, não coma a ceia. Foi quando? Depois que Jesus ressuscitou. Sim, Jesus aparece a Paulo depois que ressuscitou. Então, peraí, como é que se explica o resto do texto que diz assim? Porque quando Cristo tomou do pão, pegou do cálice, Paulo estava dizendo, olha, Cristo me revelou que a ceia era só para os 12. Olha que profunda, Elias. Olha que profunda a revelação de Cristo para Paulo, fora do contexto bíblico, à luz do grande exegeta. A interpretação é tão essa, que quando Cristo deu o pão e deu o vinho, ele estava na Páscoa. Então, quando a igreja comemora, na verdade, a Santa Ceia, ela está voltando ao judaísmo. E isso é tão sério que Cristo disse assim, olha, coma do pão e beba do cálice em memória de mim. Você só deve fazer as coisas em memória de alguém enquanto ele está morto. A Santa Ceia não é para nós do Novo Testamento, porque nós temos um Cristo vivo. Então você só come e bebe do corpo de quem está morto. Por isso, meus irmãos, não quero ver nenhum de vocês no domingo de manhã, porque aqueles pobres pastorizinhos, quando pegam o corpo e levantam o cálice, estão dizendo, olha, o Jesus nosso está morto. Nós não comemoramos a Santa Ceia, porque o nosso Jesus está vivo. Você sabia que quando a gente pega um texto, tira do contexto, está nisso. E você sabe qual é o pior? O pior é o pobre crente que não abre a palavra de Deus. E aí, pastor? O cara é usado, o cara destruiu vocês tudinho. Glória a Deus.
estou me sentindo destruído. Já notou que esse indivíduo que vem com esses vídeos bombásticos, normalmente não está nos cultos de ensino da palavra? Normalmente diz que você, amado pastor, está roubando o dinheiro da igreja. Normalmente luta contra o dízimo. Normalmente é o primeiro a ser contra tudo. E você não pode arrancar o joio, porque só quem vai arrancar o joio são os anjos no último dia. E olha que eu tenho uma interpretação própria, idêntica a essa que me dá o direito de arrancar o joio. Como eu sei que essa interpretação que eu tenho de arrancar o joio veio do inferno, aí eu não uso. Porque eu só posso usar a interpretação que vem do céu. Como está a minha relação com o YouTube? Eu como tudo o que os outros me dão? Eu engulo tudo que está no YouTube? Pastor, existe alguma coisa mais perigosa do que negar a palavra de Cristo? Existe. Pegar a palavra de Cristo sem uma leitura correta e querer botar goela abaixo do povo. Brasil, para Cristo, não. Como meu pai dizia, quer dizer besteira, diga as suas. O resto não se fala. Aqui é local santo. Aqui é palavra de Deus. Aqui ninguém está autorizado a falar fora da palavra de Deus. Pastor, mas eu sou viciado em smartphone. Ótimo, eu também. Quem não é no atual século? A vida está aqui. O dinheiro está aqui. Eu sou viciado, então ótimo. Eu gosto de ouvir pregadores de tudo que é canto. Ótimo. Eu também. Para que nenhum menino da igreja me chegue com surpresa. Antes do guri da igreja chegar com surpresa, eu já ouvi. E eu já digo, filho, abra sua Bíblia na página tal. Leia os livros tais e tais. 2 semanas depois o menino volta. Eita, pastor, é mesmo. Eu como pastor, você como pastor tem que ouvir tudo. Mas qual é o norte da nossa vida? A palavra o quê? De Deus. Toda vez que você ouvir um vídeo no YouTube bombástico, pastor descobriu lá em Los Angeles que a Bíblia foi toda adulterada. Como isso atrai a gente, não é verdade? Por quê? Porque a gente vem como ovelha, comendo a palavra do Senhor. Rapaz, é mesmo. Ótimo, assista. Peraí, mas isso está contrário ao que eu venho aprendendo há 50 anos na minha igreja. Aí antes de eu e você discernirmos e já vaticinarmos e já colocarmos os pingos no i dizendo minha igreja está errada há 50 anos, o que a gente faz? A gente anota. Aí a gente vai para o único local que tem que ir. A palavra o quê?
Já leu de Gênesis a Apocalipse? Se você não leu de Gênesis a Apocalipse, você não vê Paulo falando nos demais textos do Novo Testamento sobre a Santa Ceia. Você não vê Pedro falando sobre a Santa Ceia. E em nenhum dos textos, a não ser nesse, numa interpretação louca, fora do contexto, diz: não é para comer a ceia. Quando a gente escuta alguma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, no querido centro teológico do YouTube, a gente vem para o único local aonde existe a verdade, que é a palavra o quê? Aí a gente lê do Gênesis ao Apocalipse. Depois de ler do Gênesis ao Apocalipse, aí a gente vê se o profeta de Deus está falando a verdade. Um grande profeta de Deus interpretou: o problema na igreja de Corinto é porque estavam tendo Santa Ceia. Quando Santa Ceia, Paulo diz, não é para ter, passando até por cima de Cristo, não é para ter. E quando Cristo disse que era para ter a Santa Ceia e fazer isso em memória dele, Cristo estava falando só com os 12, ninguém mais além dos 12, Ivan. E os outros textos? E o próprio texto? Porque o texto é tão simples que Paulo não está mandando acabar com ceia. Paulo está mandando o fominha, como eu, fazer o que eu fiz hoje cedo. Enchi o bucho para aqui esperar você. Porque senão, antes mesmo da oração, eu já tinha comido metade do pão, que é muito gostoso, é de meia que faz. Era só isso que Paulo queria. O texto inteiro difícil. Você acha que o trabalho do diabo é só atacar as escrituras dizendo o contrário? Não. Você acha que o trabalho do diabo é só pegar as escrituras e fazer você ler o que está lá, tirar do contexto e criar loucura? Não. O maior trabalho do diabo é quando você estiver com as escrituras no teu coração. E aqui eu termino minha pregação. Quando a palavra de Deus estiver na tua alma, quando ninguém mais tirar do teu coração as verdades eternas, quando o Senhor falar profundamente ao teu coração, quando qualquer imbecil que é ouvido via internet não mais te levar, porque você não é mais menino que é levado por vento de doutrina, tu é homem, tu é mulher. Aí o diabo chegará para você e fará a mesma coisa que fez com Jesus do início ao final do ministério. Arnaud, Cristo tinha dúvida que era o Filho de Deus? Eva, Heloís deu muita sorte. Aquela Eva não é como a primeira. Parabéns, Heloís. Glória a Deus. Que mulher firme na palavra. Eva, será que em Cristo havia alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Qual foi a palavra de Deus para Cristo antes de Mateus 4? Ele sai, desce o Espírito, a voz de Deus é ouvida. Deus nunca fala diretamente, Deus sempre fala pelo Filho, mas naquele dia, Sulaneide, o Senhor Deus Pai falou.
E ele disse: Sulaneide, o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu costumava brincar com meu filho mais velho. Eu sempre o abraçava e dizia: meu filho amado. Beijava, beijava, beijava. Ele era bem gordinho. Aí dá vontade de beijar e morder, né? E eu dizia: meu filho amado, em quem me comprazo? Aí toda vez que chegávamos à noite, cansados da aula, lá estava ele com a bíbliazinha dele me esperando na porta. Vamos ler, pai. Vamos. Quando chegamos em Mateus 4, ele: pai, olha aqui. Aí ele ficou rindo. Naquele dia a palavra de Deus se manifestou a ele, né? E assim como Deus falou com Cristo, eu falava com ele: olha, pai, igualzinho o Senhor. Só faltou ele perguntar: Deus copiou o Senhor, né? Criança. Vá comigo. Este é meu filho, é a palavra de Deus. O diabo tem como dizer para Cristo, como disse a Eva: não és filho. Não. O diabo tem como pegar e brincar com o contexto para afirmar que Cristo não é filho, não. O diabo olha para Cristo e diz: se és filho, se és filho, se és filho. E você acha que parou em Mateus 4? Quem foi que falou pela boca de Pedro: não vá para a cruz? Para trás de mim o quê? De novo o diabo dizendo: tu não és filho. Quem na cruz gritava: sai, rapaz, tu não és filho de Deus, desce, animal, desce. Era quem passava. Eram os dois ladrões. Quando a palavra de Deus estiver firme no teu coração e nenhum idiota via internet lhe levar mais como menino é levado por vento de doutrina, aí é o próprio diabo que aparece a você em todas as circunstâncias para trazer dúvida à palavra de Deus. Há um ano atrás nós enterramos um homem que, como Paulo poderia dizer, combati o bom combate, acabei a carreira. Tinha acabado tanto a carreira que Deus lhe fez voltar para ver que estava tudo em ordem e que estava melhor do que ele tinha deixado. Ele pode dizer: eu guardei a fé. Hoje ele está com a coroa da justiça que foi reservada a todos aqueles que creram no Filho. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Você não está em uma igreja que brinca com a palavra. Você não está num ministério que se guia por vozes da internet, nem vozes de falsos profetas. Um dos motivos pelos quais eu deixei de pregar fora da minha igreja e só prego dentro da minha igreja, porque em tudo que é canto que eu vou, o mesmo Jesus que está pegando minha vida cada vez mais e influenciando no ministério e me botando no ministério, aí lá fora é o Jesus que diz: o teu tempo lá acabou. Como assim o meu tempo acabou?
Tá maluco? Fora quando eu estou sozinho, minha esposa não pode ir. Ainda chega gente perto dizendo: eis aqui tua nova escolhida. Irmãos, eu olho e eu digo: Jesus, mas não é metade do que Dinha é? Quero não. Presta atenção. O Senhor é Deus. Se Ele mandou eu e você lembrarmos a morte dele, isso não significa que ele está morto. Significa que ele está mais do que vivo, porque estamos cumprindo ordens dele. Vamos ver se a aula ficou gravada. Vamos lá? Prova oral. Primeira questão. Quando a palavra de Deus diz sim, é sim. Quando ela diz não é, acabou. Mas não é bem assim. Ela disse sim, é sim. Não é não. Segundo lugar, eu não interpreto versículo nenhum fora do seu com. E senão eu vou pegar 1 Coríntios, capítulo 15. E simplesmente vou guardar no meu coração, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então eu vou decorar. Os mortos não se ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Não vos louvo, não é para tomar a ceia. Não vos louvo, não é para tomar a ceia. Não vos louvo, não é para tomar a ceia. Vai na internet. Vai engolindo. Vai engolindo. A Bíblia é o que o capítulo diz que ela é e o que o livro diz que ela é. E o que ela toda diz que é. Pegou algo diferente do que o teu pastor está te ensinando, lê primeiro o capítulo. Depois lê o livro. E depois de ler o livro, lê a Bíblia inteira. Aí como os meninos de 15 anos dizem, com todo o respeito, aí vem pra pancada. Depois que você vencer a infância e a adolescência na interpretação da Bíblia, que você for adulto, não se preocupe que até o último dia da tua vida, até o dia em que você estiver na cruz em sofrimento extremo, o diabo estará do teu lado dizendo: tu não és? Tu não és? Tu não és? Guardei a fé. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Louvado porque tu deixastes um legado com nosso saudoso e amado Pai. Legado que não vai se desfazer. Legado que não vai se romper. A tua palavra é a verdade. E nós não somos guiados nem por profetas e profecias, nem por visões,
nem por pregadores do YouTube. Nós somos guiados pela tua palavra. Senhor, creia. Nós de coração cremos como Paulo. Se descer um anjo agora aqui dizendo: não comemora a Santa Ceia, que seja anátema, maldito e maligno. Porque não é isso que a tua palavra falou. Tem misericórdia dos meus irmãos, Senhor, que como eu gostam de ouvir pregações. Tem misericórdia das minhas irmãs que como eu gostam de ouvir pregações. Senhor, dá-lhes a sabedoria de ao ouvir algo estranho e diferente, entenderem que esse ministério não foi gerado do nada, e que até agora aqui está por tua vontade, entenderem que a palavra final sobre todas as coisas é a tua palavra, Deus. Não me deixa e nem deixa meu irmão divulgar ideias malignas, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Quem fala contigo? Você consegue discernir se é Deus ou se é o diabo? Deus sempre falará à luz da sua palavra. Glória a Deus.